Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar, elevar nosso pensamento a Jesus e a espiritualidade. E hoje as nossas vibrações vão em especial para o nosso colega Marcos, que não está se sentindo bem. Que a espiritualidade, todo o nosso pensamento, todo o poder da nossa fé e do nosso magnetismo possa chegar até a casa do Marcos e da Renata, envolvê-los todos como se fosse numa grande bolha, para que pudessem ser tratados, que o Marcos possa receber todos os nossos fluidos, que a espiritualidade se faça presente em volta dele, que possa afastar qualquer irmãozinho que o esteja prejudicando, ou que esteja alterando as energias desse lar. Vamos pedir por esse nosso irmão, para que ele encontre o caminho da sua cura, se sinta melhor a cada dia, mais fortalecido, maior bem-estar, para que possa assim seguir com a sua vida, enquanto esposo, enquanto pai, enquanto filho também, para que possa cumprir a que veio aqui, nesta encarnação. Senhor Deus, misericordioso, Mestre Jesus, ampara todos aqui, para que possamos ter uma boa semana. Os que aqui não estão presentes, que também possam receber todo esse fluido sobre suas cabeças, penetrando seus corpos, livrando o Senhor de todo mal, que é sempre o que nós desejamos a todos os nossos irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, sejam eles físicos, espirituais ou emocionais. Que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Bom, então agora vamos começar. Na aula passada a gente falou sobre planejamento encarnatório. Então hoje a aula a gente vai conversar um pouquinho sobre o momento da encarnação, né? Então, o que acontece, né, nesse momento de união do espírito com a matéria, tá bom? O começo da aula vai ser um pouquinho os primeiros slides para a gente recapitular a aula passada, e aí depois a gente adentra no assunto de hoje. Então o tema seria a pluralidade das existências, né, que é a reencarnação, mais a parte do retorno à vida corporal. Então a gente viu, enquanto estávamos enquanto espíritos, no mundo espiritual, quais seriam as nossas possíveis opções, né, de planejamento encarnatório. Então nós vimos que a gente tem um planejamento físico, que a gente escolhe o corpo e as nossas fragilidades nesse corpo, ou não, não fragilidades. A gente escolhe a parte social, o projeto social, então em que país a gente vai nascer, em que época, em que circunstância, em qual família, quais as nossas habilidades maiores e tendências para trabalho, e de que forma a gente vai poder contribuir, ou que projeto, que percurso a gente mais ou menos escolhe, para que a gente possa aprimorar esse nosso lado também, e o projeto maior que é o espiritual, que rege esses dois. Então eu, enquanto espírito, o que eu me proponho a melhorar, tá bom? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Deixa eu ver aqui só se vem pronto. Então, sabemos que o princípio da reencarnação não é novo, ele é sabido desde a mais alta antiguidade. Os fatos espíritas, sendo uma lei da natureza, são de todos os tempos, né?
a questão da reencarnação, então eles entendem, o Espiritismo traz como uma lei da natureza, que é natural do ser humano, natural do espírito a reencarnação. Só que os antigos filósofos indianos egípcios admitiam a reencarnação de espíritos humanos retomando aos corpos de animais, isso a gente também já viu. Ou seja, tem um nome, isso que chama mentepsicose, vocês nem precisam guardar esse nome, que é o que eles acreditavam, que os indianos, na verdade, acreditam até hoje, que nós podemos reencarnar em animais, o nosso espírito pode reencarnar em animais, então por isso que eles têm total cuidado com a morte dos animais, porque eles acham que eles podem estar matando um irmão, um pai, um conhecido em outras encarnações, né, então eles tem até animais sagrados e tudo mais, em virtude dessa visão que eles têm, tá bom? Já a doutrina espírita, então, através dos espíritos, rejeita de maneira mais absoluta esse pensamento, considerando que entre os fatos o espírito não retrograda, acho que essa palavra nem existe, né? O espírito, então, ele não consegue retroceder, tá? Os espíritos, ao nos trazerem esclarecimentos sobre a pluralidade das existências corporais, renovam e elucidam uma doutrina existente desde as primeiras idades do mundo e que permanece até os nossos dias no pensamento inato de muitas pessoas. Então, quando ele vai falando dessa pluralidade, isso não vai mudar. Então, a doutrina sempre vai trazer esta informação, que ela existe, que ela é real e faz parte das nossas vidas, tá bom? Os espíritos da codificação nos mostram a reencarnação de forma racional, em consonância com as leis progressistas da natureza, e mais próximas da sabedoria do Criador, portanto, sem superstições, né? Então, novamente, como a gente já viu até a evolução dos mundos, que o progresso faz parte tanto dos mundos quanto dos espíritos que o habitam, e não só os espíritos em si, mas a matéria, então o nosso planeta mesmo já passou por muitas transformações, então tudo isso fazem parte dessa lei progressista da natureza, tá? Então, não, assim, ele vai pondo abaixo tudo quanto era tipo de superstição que poderia ainda existir. E isso também faz parte da evolução da própria humanidade. Então, se a gente for pensar, não precisa ir muito longe, há décadas atrás, ou uma geração ou duas atrás da nossa, anterior à nossa, as pessoas eram muito mais supersticiosas, né? Então, a questão do alho, do sal e de plantas que você tinha que ter dentro de casa, a superstição da moedinha, do dinheirinho na carteira, a folha de louro, que você não pode passar por baixo de escada, né? Não pode olhar no espelho enquanto está chovendo, senão entorta a boca, sei lá, eram tantas superstições, e que hoje, né, as pessoas já, pela racionalidade, já entendem que aquilo já não é mais, que não é verdadeiro, né, que é uma criação de um imaginário. Então, tudo isso faz parte também dessa evolução, e até o entendimento ainda da questão espiritual. Hoje em dia, ainda muito colocada a ligação de coisas ruins, como se fossem ruins, fantasmas, perseguições, diabo, isso ainda existe muito no nosso consciente coletivo, e que aos pouquinhos as pessoas vão tendo essa compreensão maior, tá? Aí aqui ele começa a trazer algumas questões, né? Então, aqueles que rejeitam a pluralidade das existências, como explicam as diferentes aptidões existentes em cada criatura humana? Então, se você rejeita isso, como que se explica que, por exemplo, aqueles grandes músicos, né, da época lá de 1800, 1600, que já com 4 anos montavam sinfonias, já eram músicos, conseguiam dominar o piano, como que você explica isso? E até hoje também a gente ainda vê crianças com altas habilidades e competências em alguma área determinada. É porque ele já traz isso, porque senão não se justificaria. Como que um aprende tão rápido e o outro pode passar a vida aprendendo a tocar piano e não vai sair do plim, 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 entendeu? Então isso também é uma das questões e que mostra que essa pluralidade das existências, ela é real. E aí pode ser que eles ainda, pela crença deles, responderiam que as almas são desiguais.
que Deus as fez assim. Então, nós vimos também que se Deus as fizessem assim, não seria justo. E se a gente fala que Deus é justo, como que ele vai favorecer um a outro, né? Então, como que ele vai favorecer um irmão a outro irmão? Como que ele vai favorecer um espírito a outro espírito? Então, aí essa lei da justiça, que também é uma lei natural, cairia por terra, tá? Então, como que ele daria mais amor para um irmão e menos para outro, fazendo com que um passasse só uma vida, vamos falar assim, com todas as facilidades, e um outro com uma vida com todas as dificuldades, né? E aí a Joana de Ângelis, não sei se vocês já leram alguma coisa sobre ela, mas ela é um espírito que já auxiliou, né, já se manifestou através de várias psicografias, em junção com vários autores. Então, Divaldo mesmo já escreveu vários livros sob o nome dela, e ela traz muito essa questão. A Joana de Ângelis, eu falo que ela é muito na questão amorosa, então ela traz muitas dessas questões nos livros dela, e da psicologia, do entendimento do comportamento humano. Então ela trabalha muito essa abordagem, que é diferente do André Luiz, que ele tinha um outro foco ao trazer as psicografias para o Chico, tá? Então, ela fala que a reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina em relação aos infratores das leis na trajetória humana, facultando-lhes a oportunidade de ressarcirem os erros cometidos nas existências passadas aqui, né? Acho que tá escrito errado. Nossa, eu reli tanto esses slides e não percebi os erros. Tá bom? Então pode passar. Aí agora sim, então que a gente já relembrou um pouquinho da reencarnação, a gente vai ver um pouquinho desse prelúdio do retorno. Prelúdio, a gente vai entender como um anúncio, né? Então, um anúncio de que, opa, eu já vou retornar para o corpo físico. Então, todo aquele planejamento que eu fiz, chegou a hora. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho como que é essa ligação do corpo, do espírito com a matéria. Então, aí está bem delimitado entre a 330 e 343 do Livro dos Espíritos. Então, encontramos os esclarecimentos que nos levam a tomar visão sobre o preparo dos espíritos para a reencarnação, constando as diferentes situações dos espíritos na erraticidade com relação ao retorno à vida corporal. Então, erraticidade, lembrando que é o plano espiritual, tá? Então, uns pressentem que o momento de reencarnar se aproxima, porém não sabem com exatidão quando isso ocorrerá, mas já estão sentindo que está chegando a hora. Outros permanecem alheios a essa necessidade da reencarnação e nem a compreendem. Então, muitos que estão ainda, por exemplo, na crosta terrestre, que a gente falaria, que são irmãos que estão vagando, que estão perdidos ainda aqui, próximo ao nosso plano material, eles ainda não entendem isso, que eles têm que reencarnar, eles não compreendem isso. Outros irmãos também que ainda estão em situações muito debilitadas, também não compreendem ainda a necessidade da reencarnação. Então, eles permanecem alheios. Aí muitos, a reencarnação, e nós começamos a conversar sobre isso na aula passada, ela acaba sendo compulsória, que ele não tem direito de escolha, e aí é feito um planejamento inicial para ele, e ele é obrigado a reencarnar, porque ele não entende essa necessidade ainda. Outros espíritos, né, podem antecipar sua volta ao corpo físico, solicitando-a em suas preces, e também podem retardá-la, sofrendo assim as consequências de seu ato. Então, o que a gente vai entender desse pedacinho aqui? Então, muitas vezes, ele ainda não estaria pronto para a reencarnação, ou ele teria ainda que aprender mais algumas coisas, ou se reconstituir perispiritualmente de uma forma mais completa no plano espiritual, mas de tanto ele pedir que ele quer muito, muitas vezes ele tem uma reencarnação antecipada, tá? E aí também é feito todo esse planejamento. E outros que retardam, é aquela coisa, tá bom aqui, não quero encarar, eu acho que eu vou falhar, eu vou ficar por aqui mesmo, até que chega um momento que ele fica entrando em sofrimento, porque ele tem consciência do dever, do que ele tem que fazer,
mas ele ainda sofre o medo de não conseguir atingir aquilo que ele se propôs, tá? Então, mesmo quando felizes uma condição mediana na espiritualidade, nela não podem permanecer indefinidamente, pela necessidade de progresso. Então, é isso que eu acabei de falar. Às vezes, a colônia espiritual traz um conforto e uma segurança que o espírito sabe que, enquanto encarnado, ele não vai ter. Mas ele entende que, para o progresso dele, ele vai ter que passar por isso, né? Então, é aquilo que a gente fala, né? E o nosso cérebro, ele opera muito nisso também. Nosso cérebro, ele opera o tempo todo para levar a gente para a zona de conforto, para ter o equilíbrio e o bem-estar. O tempo todo ele trabalha para jogar a gente para lá. Só que a gente só progride quando de verdade a gente sai dessa zona de conforto. E a gente enfrenta um novo desafio, aí a gente progride. Então, é como se a gente fosse operado para permanecer nessa, né? Então, naquela coisa mediana. E o espírito sabe disso também, que pela lei do progresso ele tem que se colocar em situações onde ele possa aprender, tá? De acordo com as experiências pelas quais o espírito deva passar, é designado para ele o corpo condizente. Então, isso a gente já viu. Ele poderá pedir um corpo com imperfeições, que o ajudará no seu adiantamento, mas nem sempre é dele essa escolha. Então, novamente, às vezes ele pode escolher, às vezes não. Contudo, poderá recusar o corpo escolhido por ele, mas por isso terá que sofrer mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. Então, vamos supor que ele quer um corpo que fosse mais fácil, mais perfeito, e a prova pela qual ele vai ter que passar, ela terá que ser modificada para que, de alguma forma, ele tenha oportunidade de crescimento e de aprendizado. Então, isso também pode acontecer, dele recusar o corpo que foi estabelecido inicialmente, com alguma, vamos falar, deficiência, ou com alguma dificuldade, né, em algum órgão, alguma coisa assim, mas aí a prova é modificada para que ele tenha oportunidade de aprendizagem da mesma forma. Outros casos, né, há casos em que a união do espírito a um determinado corpo poderá ser imposto por Deus. Boa noite, Cileide, seja bem-vinda. Que bom que você chegou. Imposto por Deus, quando a gente fala, que não é que Deus vai chegar lá e vai falar, você vai pegar esse espírito, né? Mas, com todo esse preparo e todo esse amparo espiritual que nós temos, e nós vimos o tanto de trabalhadores que existem, né, no plano espiritual, na verdade, é orientado por eles e, em algumas certas formas, imposto por eles. Isso a gente já viu também. Então, o instante da reencarnação, agora sim o instante, é um momento solene para o espírito, que em sua perturbação natural sabe que vai voltar a este mundo, mas não sabe se será vencedor de suas provas. Então, todo espírito, por mais preparado que ele esteja no plano espiritual, ele sente essa perturbação natural. Por quê? Porque ele vai ter que voltar para a órbita terrestre, que muitas vezes já está muito diferente da última encarnação. Então, vamos supor que a minha última encarnação foi há 200 anos atrás, foi na época lá do Kardec. E agora eu vou reencarnar de novo nesse mundo que já está totalmente diferente daquele mundo que eu vivi. Então, até as próprias impressões, elas já causam desconforto, né? Então, independente de saber das provas que ele vai ter que passar e tudo mais, todo esse preparo, ele sabe que ele vai ter que fazer uma adequação muito grande. E isso traz também essa agonia, como se fosse uma espécie de agonia para o espírito. Ele fica bastante perturbado e agonizado nesse sentido. Vocês estão ouvindo um barulho de fundo aqui na minha casa? Não. Então, tá ouvindo? Não. É minha gata fazendo os exercícios dela, correndo pela casa, brincando com a bolinha e cavocando a caixa de papelão. Tá parecendo um barulho de gato. Então você que tem gato, você sabe. Ela tá correndo com a bolinha e agora veio sentar aqui do meu lado e cavocar uma caixa dela de papelão. Tudo para ajudar a aula, mas tá tudo certo. Para ver se eu tô concentrada. Fala, Wagner. Essa parte dos espíritos aí, na hora deles reencarnarem, dizem não, tem muitos relatos espíritas que é uma sensação de como se eles estivessem indo morrer, né? Como se a gente tivesse um renda aqui para indo para lá
de lá para cá é uma sensação meio que de morte, mas lá é uma morte já premeditada, né? Deve ser uma tensão, uma ansiedade muito forte, né? Você saber que você vai sair daqui, você está tão adaptado, acostumado, de repente você vai ter que entrar, e aqui sim é um lugar de provas, de expiações, de sofrimento, de aflições, não é um Uhum. lugar confortável, né? Então deve ser bem tenso você sair de lá para vir para cá, né? Por mais que você esteja preparado, né? Você vai vir para o Brasil, aí você É. vai ficar tenso, né? Não, acho que pior deve ser ir para tipo Etiópia, Sim, sim. Gana, né? Afeganistão, acho que lá deve ser bem pior, imagino eu. Aí, olha, no momento da reencarnação, dependendo da esfera que o espírito habite, seus afetos o acompanharão, encorajando e muitas vezes até o seguem durante a vida corpórea. Então, como a gente viu que também tem o planejamento familiar, né, você vai, dependendo disso, da esfera que esse espírito se encontra, né, se ele é um pouco mais consciente dos seus atos e do que ele tem que passar, enfim, ele já sabe que terão outros espíritos que lhe são caros, que lhe são sagrados, que lhe são comuns, que vão os ajudar nesse caminhar. Então, isso deixa um pouquinho mais encorajado. Então, por exemplo, o pai e a mãe, que lógico foram na frente dele, já foram espíritos que em outras vidas ele já teve um afeto positivo, estabeleceu laços familiares, laços espirituais que trouxeram esse amor. Então, ele já vai indo se sentindo um pouco mais encorajado. Mas mais agonia é aqueles que nós vimos também já em outros exemplos, que é um resgate de vidas passadas. Então, sabe que ele terá que interagir com espíritos que trouxe desafetos, que é o contrário, né? Então, que ele vai ter que superar, que é uma prova muito maior. Aí, a união da alma com o corpo. Então, que momento que isso acontece? Então, a parte material, né, do corpo. Então, na fecundação, o óvulo é considerado um elemento passivo, pois fica parado. Então, o óvulo está lá, né, e é o espermatozoide que vai até o óvulo, utilizando o movimento do seu flagelo, que é aquele rabinho, para ele se movimentar. Então, até nessa parte, há uma magnetização nesse momento para o espermatozoide certo fecundar aquele óvulo. Então, já tem um espermatozoide que está magnetizado para que ele consiga realizar essa fecundação. E nesse espermatozoide já tem também aí a parte física do DNA todo, com as características do corpo, com tudo isso que vai se juntar com o óvulo da mãe. Então, tudo isso também já está preparado espiritualmente para saber qual é o óvulo, né, de que mês, né, que ovulou, vai ser o óvulo número 48, sei lá o quê, com o espermatozoide que está sendo magnetizado para que ele corra mais que os outros naquele momento, tá? Então, quando o espermatozoide entra no óvulo, então forma-se o zigoto, que é a primeira célula que a gente fala da união dos dois, né? Que é essa peça principal para a formação do novo organismo, e seu corpo se formará a partir desse zigoto, que é a união dos dois, formando a primeira célula, que depois vai se multiplicar e construir o feto. Aí agora, em que momento a alma se une a esse zigoto, a esse corpo que está sendo começado a se formar dentro do útero da mãe, né? Então aí fala que a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Então, na hora que se forma esse zigoto, esse espírito que já está programado para encarnar nesse zigoto, nessa união, né? Ele já faz essa pequena união. E aí, só vai se completar no momento do nascimento. Então, o que acontece? Ele já estabelece um laço fluídico, então já tem um laço fluídico. Esse espírito, ele já está também se preparando para esse momento. Ele não tem a forma perispiritual já de um adulto, ele tem uma forma perispiritual mais ou menos de uma criança de 3, 4 anos, forma no sentido de tamanho, e ele fica como se fosse ao lado da mãe. Só que no momento da concepção, vamos entender que esse fio, ele está mais longo, mais longínquo da mãe. Então, ele ainda tem menos percepções do que está acontecendo com a mãe, o que ela está sentindo, o que ela está vibrando, as emoções, sentimentos. Conforme
o nascimento vai se aproximando, esse fio vai se estreitando. E aí, quando a gente fala que o bebê sente, né? O bebê sente, teve uma gravidez difícil, ela sentiu a rejeição da mãe. De fato, sente. E sente porque esse espírito já está muito próximo, perispiritualmente, com a mãe, então ele tem as mesmas sensações que ela, tá? Então, já existe essa ligação muito forte. Então, aí agora que eu vou ler. Então, desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar um determinado corpo a ele se liga por um laço fluídico, que vai encurtando cada vez mais, até que o instante que a criança vem à luz. O grito, né, do bebê, que então se escapa aos seus lábios, anuncia que a criança entrou para o número dos vivos, ou seja, encarnou, e passa a ser um dos servos de Deus. Né? Então, quando a gente fala que o sopro da vida é quando de verdade o espírito, esse cordão, diminuiu tanto que ele já faz parte dentro, perispiritualmente, assim que o bebê nasce, é isso que acontece. A partir do momento que o bebê sai de dentro da mãe, é a hora que existe essa união final, tá? Então, aí retoma. Então, após esse fenômeno começa a ser a divisão celular, o espírito reencarnante inicia sua ligação fluídica molécula a molécula. Então, conforme as moléculas vão formando, então, primeiro o embrião, né, que depois a gente vê que já vai formando mais a cabecinha e a coluna, então, depois vão formando os bracinhos, as perninhas e tudo isso. Essa ligação fluídica perispiritual, ela vai acontecendo molécula por molécula. Então, quanto mais o corpinho do bebê vai crescendo, né, do feto vai crescendo, maior vai ficando a sua ligação fluídica. Vamos pensar que é como se fosse... Quando a gente vê aquela imagem dos neurônios, todos eles interligados, sabe aquela imagem que vai ficando tudo assim? Vamos pensar que para cada isso é como se tivesse essa ligação perispiritual. Em cada molécula do nosso corpo, ela fosse sendo interligada perispiritualmente por esse espírito que está para encarnar. Importante aqui, uma vez ligado ao corpo, o espírito nunca será substituído por outro naquele corpo. Então... E a gente vai conversar isso daqui a pouco. Se de repente o espírito ele renuncia, que ele entende que ele ainda não vai conseguir cumprir aquela prova, ele não pode simplesmente sair e entrar outro no lugar. Isso não pode acontecer. Então, aí o que acontece? Quando tem essa renúncia do espírito ao corpo, a criança não vinga. Então, a mulher, né, a mãe sofre um aborto espontâneo, esse bebê, né, a matéria, enfim, não chegou nem a continuar essa construção, né, do feto, e esse espírito, eu até fui perguntar hoje para a Salete como que é realizado esse corte, né, ela diz que, e aí ela foi me mandando até vários artigos que depois eu vou compartilhar com vocês, que quando existe esse aborto espontâneo, tem vários motivos que ele pode acontecer, mas como o fluido, esse fluido espiritual, ele ainda é muito tênue entre o espírito e o feto, o próprio espírito consegue se autodesligar. Então, fala assim, a gente pode falar de um suicídio pode ser até chamado de um suicídio, quer dizer, o espírito, ele não quer reencarnar, e aí ele mesmo corta. Só que em outras, não existe só essa opção. Outras coisas que podem acontecer é por necessidade daquela mãe, daquele pai passarem por aquela prova e o espírito se propõe a não nascer, já sabendo que ele não ia acontecer isso, porque ele tinha que ajudar aquele pai e aquela mãe a passar por aquela necessidade. Tá? Então, isso aí já é preparado por toda a espiritualidade. E esse espírito, quando retorna ao plano espiritual, né, desse feto, né, desse bebezinho que não nasceu, ele é acolhido. Então, ele é acolhido por toda a espiritualidade, com toda a amorosidade, e mesmo os que renunciam esse espírito ao próprio corpo espontaneamente, que não é uma prova para os pais, ele também é acolhido novamente. Então, ele é acolhido pela espiritualidade, só que aí ele vai ter que voltar para esse plano espiritual, começar todo o seu trabalho de fortalecimento novamente, fazer um novo planejamento encarnatório. Então, não é uma coisa assim também tão simples. É um débito a mais que ele está contraindo por não ter conseguido
por ter optado em interromper a sua reencarnação. Tá bom? Tudo bem até aqui? Sim? Pode passar. Normalmente, essas mortes ocorrem por fragilidade da matéria. Então, esses casos de mortes, que podemos chamar como prematuras, ocorrem mais como prova para os pais do que para o espírito propriamente dito. Então, é o que eu acabei de falar. A maioria das vezes são os pais que têm que passar por essa prova para eles aprenderem o que eles têm que aprender, né? Porque se a gente está aqui para progredir, então é uma lição que eles têm que passar para eles aprenderem, nunca uma punição de que porque, sei lá, eles abortaram em outra vida, ou eles precisam fazer algum resgate com aquele espírito. Então, na verdade, assim, a gente nunca sabe, como eu sempre falo, né? Não é que 2 mais 2 é igual a 4, na espiritualidade não existe esse determinismo. Então, não existe esse determinismo na espiritualidade, cada caso é um caso. Uma vez da união do corpo da criança, como homem, né, o espírito pode sentir-se infeliz pela escolha e desejar ter outra vida. Porém, o fator escolha não é considerado no momento, porque o espírito não se lembra da sua escolha, mas pode recorrer ao suicídio se achar a carga pesada demais. Então, é isso que eu acabei de falar ainda enquanto ele está enquanto feto. E aí, no intervalo entre a concepção e o nascimento do espírito, ele não goza de todas as suas faculdades mentais, né, numa totalidade, pois ele ainda não está encarnado, ele está apenas ligado ao corpo. E a partir do instante da concepção, o espírito é tomado dessa perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar a nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento, e nesse intervalo seu estado é quase idêntico a de um espírito encarnado durante o sono. O que é esse espírito encarnado durante o sono? A gente ainda vai ter uma aula sobre isso, mas quando nós dormimos, o nosso espírito, né, ele pode sair para passear. Então, a gente está aqui no estado, né, de invigilância, então, dormindo, meio que o cérebro apagado nas suas funções, né, diminuído nas suas funções, e o nosso espírito, ele pode, não é que ele sai do nosso corpo, mas existe o que a gente fala desse desdobramento, e também é ligado por um cordão fluídico. Então, por exemplo, quando eu estou dormindo, não é que o espírito saiu do meu corpo, porque senão o outro pode vir e pegar esse meu corpo, não é? Se um sai, o outro pode entrar, então não é assim. A gente continua ligado, a gente chama, né, até no senso comum do fios de prata, e ele, esse cordão fluídico, ele é infinito. Então, o espírito, ele pode percorrer longas distâncias durante o nosso sono. Ele pode, inclusive, né, então, ir para o plano espiritual, rever muitas vezes seus familiares. Então, quando a gente tem aquela sensação de que, eu sonhei muito com a minha mãe, pareceu tão real, a gente conversava sobre isso, sobre aquilo, minha avó. Então, são impressões que ficam quando a gente acorda, na verdade, desse encontro que a gente teve espiritualmente com os nossos entes familiares que já se foram, né? Então, pro bebezinho, quando tá tendo essa ligação, ainda o bebê está dentro da barriga, é essa mesma sensação que o espírito tem. Ou seja, ele já está observando o que está acontecendo na vida material que ele vai assumir, né? Então, tendo essa ligação com a mãe, tendo essas sensações, mas, por outro lado, ele ainda tem essa liberdade de estar no plano espiritual. Então, por isso que dá essa agonia, porque ele pode estar nos dois planos, tá bom? Então, se o corpo escolhido por um espírito morrer antes do nascimento, esse espírito escolherá outro, mas nem sempre de maneira imediata. O espírito tem o seu tempo para escolha. Então, aquilo que eu falei, né, que se ele optou por interromper aquela reencarnação, ele poderá escolher outro, mas não imediatamente. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Então, assim que o bebê nasce, né, a gente fala que o véu do esquecimento é colocado sobre nós.
Então, aí nós não lembramos mais de nossas vidas passadas, então todas essas ideias que ele estava tendo, ele tem esse corte. Essa lembrança do passado de outras vidas, também acontece isso, para quê? Para que ele comece a viver essa nova encarnação de uma forma mais livre, mais liberta. Para que a gente consiga, né, aqui, sem saber o que nós fizemos, porque senão nós ficaríamos muito presos a esse passado e a gente não teria condições de caminhar para frente, progredir. Então, a ideia do véu do esquecimento é que você traz as suas sensações, você traz as suas impressões, você traz as suas habilidades, você traz o que você adquiriu de outras vidas em termos de conhecimento, mas o que você viveu exatamente, isso é apagado. Essa lembrança, porém, pode lhe voltar pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, quando ele está em estado de espírito. Mas esse estado de perturbação é maior no nascimento do que no desencarne. Então, é o que o Wagner falou. Então, quando a gente nasce, essa perturbação é maior, muito maior do que a do desencarne, porque a gente tem consciência um pouco do que a gente ainda vai viver naquela vida. E do desencarne, não. Normalmente, você desencarna, você não sabe o que vai acontecer. Né? Você não sabe se você vai para um umbral, se você vai para o hospital, se você vai ficar vagando por aqui, se você vai ficar na sua casa esperando alguém te resgatar. Então, você não sabe como você vai se comportar a partir do momento que você desencarnar, tá? O feto em si não tem uma alma, uma vez que a encarnação está para ocorrer, mas ele está ligado a ela. A vida intrauterina é como uma planta que vegeta. Então, a gente tem que pensar aí nesse sentido, tá? O aborto. Aí a gente começou a conversar um pouquinho sobre aborto a semana passada, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho o que está no slide e depois as outras coisas que também eu fui pesquisando aí esses dias, né? Então, o aborto pode dar consequências graves, tanto para o espírito como para os pais. É considerado crime em qualquer época da gestação perante os olhos de Deus. O aborto causa a interrupção de uma programação espiritual e faz com que o espírito não se sinta amado e não entenda o que está acontecendo ou por que ele foi rejeitado. Então, de todas as formas, ele está lá ligado espiritualmente por esse cordão. E quando é feita essa interrupção, ele não entende o que está acontecendo, porque ele se preparou para estar lá e ele sente essa rejeição. Então, um dos motivos também que a gente, lógico, e todo mundo tem o livre-arbítrio para escolher, né? Mas o que eu quero passar assim para vocês é que todo esse planejamento e toda essa preparação espiritual é como se ele falava assim, ele se sente frustrado e rejeitado, não consegui. Né? Então, eu queria nascer e fui impedido disso. Eu queria viver tal coisa e fui impedido que isso acontecesse. Aí, no caso de risco de vida da mãe, é preferível que a criança seja sacrificada, uma vez que a mãe já está encarnada. Esse feto deve ser tratado com todo o respeito que qualquer encarnado teria após o desencarne. Em tudo tem a mão de Deus, é necessário necessário respeitarmos as suas obras. Então, isso está numa questão do Livro dos Espíritos, uma questão própria. Se em caso de risco da mãe, o que é preferível fazer? Então, aí os espíritos respondem, é preferível manter a vida de quem já está vivo, do que, né, garantir a vida de quem ainda não nasceu. Então, e aí a gente vê de novo que, às vezes, essa mãe tem que passar por isso da perda do filho. Então, tudo tem a mão de Deus, né? Então, a gente fala que a gente tem que respeitar tudo o que acontece. Por quê? Porque é para o crescimento e aprendizado de alguém. Do que foi, do que ficou, do pai, a gente não sabe. Quando uma criança já no ventre da mãe não tem possibilidade de viver a função dela, é como prova para os pais. Então, quando é um aborto espontâneo. Existem também o que chamamos de crianças natimortas. Então, as crianças natimortas são aquelas que nascem já mortas, né? Já praticamente só é tirado o corpo, né, de dentro do útero. Essas crianças jamais tiveram espírito, às vezes, designado ao seu corpo. Então, eles falam que, às vezes, ou o espírito desistiu, né, então ele fez essa interrupção,
E isso às vezes pode ser no momento do parto mesmo, não precisa necessariamente ser no começo de uma gestação, pode ser em qualquer parte dela, e aí o bebê já nasce natimorto. Pode chegar ao tempo normal do nascimento, mas não efetiva a vida. Toda criança que sobrevive tem necessariamente um espírito encarnado. Então, se ela nasceu, ficou lá uma semana no hospital, 2 dias, 5 horas, mas viva, é porque já tinha um espírito encarnado ali. O que podemos verificar de toda essa exposição é que desde o início da vida, que se dá o momento da concepção, a responsabilidade é grande, pois já temos um espírito destinado a esse ser que se aproxima de nós através de um filho e tem sua missão. Então, ainda falando um pouquinho sobre aborto, que eu fui ler também sobre estupro e aborto, né, que era uma questão que foi trazida um pouquinho na aula passada, qual é a visão espírita sobre isso, e na verdade, o que eles falam é que não é que a pessoa escolhe ser estuprada, eu vou escolher isso como prova, porque senão Deus não seria considerado bondoso, né? Porque como que ele vai admitir tudo isso? Mas o que acontece, que ele explicando, depois eu vou compartilhar com vocês essas leituras que eu fiz, né? Vamos supor que uma mulher, um espírito, né? Ele realizou vários abortos durante uma encarnação. Abortos que quis mesmo, né? Não quis ter a gestação adiante. Quando ela reencarna, ou, ao contrário, essa pessoa, ela abusava de outras sexualmente, ou vendia pessoas, trabalhava com tráfico humano, enfim, todas aquelas coisas que a gente lê por aí. Vamos supor que essa pessoa, esse espírito, né, ele viveu isso numa vida anterior. Nessa vida, perispiritualmente, ele vai estar carregado no perispírito dele de todas essas vivências que ele teve na vida passada. Então, magneticamente, fluidicamente, ele já vai aproximar dele quem? Essas mesmas pessoas que viveram, esses mesmos tipos de espíritos que viveram com eles nessa outra vida. Então, fala assim, não é que Deus fala que você vai ter que passar por isso obrigatoriamente. Você fez, agora você paga. Não, isso já está gravado também no seu perispírito, e de alguma forma você atrai isso para você. Então, quando explica que você, por exemplo, faz de conta que você viveu isso em outras vidas, né, que você cometeu, às vezes, vários estupros, quem que você vai atrair magneticamente para sua vida? Estupradores. Então, você pode se colocar numa situação de viver um estupro, de ser a vítima dessa vez, porque no seu perispírito, magneticamente, isso já está gravado. Não é regra, não é que, como eu falei, se acontece isso, o resultado é esse. Mas, se a gente vai entendendo que tudo que a gente faz nessa vida, de alguma forma, nos marca perispiritualmente, então a gente sabe que a gente vai carregar isso até que a gente consiga fazer essa limpeza. Então, o que eles falam em referente ao aborto? Mesmo um aborto mesmo que uma gestação seja decorrente de um estupro, o que eles falam que a melhor coisa, a melhor decisão a se fazer é assim que o bebê nasce, encaminhá-los para adoção. Então, se você não tem condições, às vezes emocionais, de lidar com aquele bebê que nasceu, que você sabe que é fruto de uma violência, então você o encaminha para adoção, para você dar a chance desse espírito poder viver o que ele precisa viver. Ou, em outros casos, eles falam para as mães que resolveram aceitar esse bebê, aceitou esse bebê, eu vou criar esse bebê, porque esse bebê não tem nada a ver com o que eu vivi, ou com o pai, enfim, o fruto, não tem nada a ver com o fruto do que o gerou, né? Falam que muitas vezes é o contrário, vem um espírito extremamente amoroso, e amoroso que vai cuidar dessa mãe, que vai cuidar dessa pessoa, que vai ajudá-la nesse crescimento. Então, a gente não sabe, né? E, novamente, cada um tem a sua escolha, mas é entender que, de qualquer forma, o aborto, a única questão que eles falam, que não é legalização do aborto, nada disso, mas é que ele pode ser realizado se a mãe sofre risco de vida.
E aí quem decide serão os médicos. Então, nesse caso, é como se fosse uma atenuação do acontecimento. Em outros casos, quaisquer que forem, as opções melhores é sempre dar à luz, né, levar essa gestação até o final, independente do que for, tá bom? Então, Carla, Então, isso que eu fui pesquisando. Pode falar, Wagner. a gente cria como base também que tudo tem a permissão de Deus, né? Então, a Sim. gente tem que ter essa confiança que tudo acontece com a permissão de Deus. Até Uhum. mesmo as tragédias, qualquer coisa que acontece tem a permissão de Deus, que é para algum ensinamento para a Sim. gente e para a pessoa e para todos em volta. E a gente, quando a gente pega o problema, uma tragédia, só por ela isolada, a gente não vai ver um Deus justo, não vai, a gente vai ali curtir um drama, uma revolta, sentimentos que não nos elevam, sabe? E a gente não tem informação, a mesma coisa da gente condenar uma pessoa por um ato, mas a gente não sabe o histórico dela, como que ela Sim. cresceu, como de onde ela veio. É muito fácil a gente julgar, revoltar, é muito fácil. Mas vou falar na outra parte B da aula, sobre como que é muito errado a gente observar só um caso isolado, a ponta do problema, sem poder retroceder e ver o que aconteceu antes, anteriormente, todo o contexto das encarnações para causar aquela tragédia. Aí você fala, agora sim, não é tão faz sentido ter isso ocorrido, né? Uhum. Então, é uma forma que a gente às vezes julga e sem ter muito conhecimento do que tem por trás de tudo isso. É, porque a gente sempre julga de acordo com a nossa lógica, isso em tudo na vida, né? O nosso julgamento é sempre a partir do nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista é diferente do ponto de vista do outro. E é isso que o Wagner falou, a história é de cada um, e não só dessa vida, como de vidas passadas que a gente não faz a mínima ideia, a gente não faz nem da nossa, quanto mais dos outros. Então, eu acho que nesses casos, se a gente passou por isso, ou conhece pessoas que estão passando por uma situação assim, é apoiar o máximo possível essa mãe, né? Apoiar o máximo possível, porque normalmente ela está sozinha nesses casos, e tentar oferecer o máximo de amor e possibilidades de solução para ela, né? Porque às vezes ela não vê saída, a não ser, por exemplo, praticar o aborto. Então, é dar esse encorajamento para essas pessoas, mostrando para elas que elas não estão sozinhas. Eu acho que esse é o nosso papel, é mostrar para o outro que ele não está sozinho, que ele pode contar com a gente para uma ajuda, às vezes material, às vezes uma ajuda realmente emocional, uma ajuda afetiva, né, porque a pessoa se sente tão machucada, violentada, abandonada, né, em muitos casos de que foi uma gravidez indesejada, que o pai sumiu, ou enfim, não assumiu, então ela se sente totalmente rejeitada em vários segmentos, né, setores, e eu acho que a nossa função é realmente ajudar e não é julgar, é ver de que forma a gente pode fortalecer essa mãe a criar até esse vínculo com o bebê, né. Aí um pouquinho sobre as ideias inatas. As ideias inatas, aqui nesse sentido, fala sobre as nossas habilidades que nós trazemos de vidas passadas, né? Então, as ideias inatas são resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores e são ideias que se conservam no estado da intuição, para servirem de base à aquisição de outras novas. Então, é aquilo que a gente vai tendo uma intuição, né, que a gente fala que são ideias que estão surgindo de forma inata, mas que, na verdade, esse bebê, ele já traz essas tendências que são as nossas gravações que ficam feitas aí no nosso espírito, né. Então, encontramos uma série de casos de pessoas que nasceram em condições precárias e, no entanto, conquistaram destaques na ciência, na política, nas artes e em outros ramos do conhecimento humano. Então, quantas pessoas que nós vimos que são destaques até hoje, então não são só esses filósofos famosos, pintores famosos, pessoas que às vezes você vê, né, alunos do ensino médio de uma cidadezinha do interior do Nordeste, sem condição nenhuma, descobriram um jeito de transformar a casca de batata em energia, estou chutando aqui. Então, como que assim, são pessoas, né,
espíritos que ele já vem com esse instinto da pesquisa, do descobrir coisas novas, e outros em outras áreas, a gente já viu isso também. Observamos também a existência de crianças precoces que desde pequenininhas conseguem tocar instrumentos musicais, fazem cálculos com precisão ou possuem conhecimentos que são compatíveis aos de um adulto. Então isso a gente também já viu. Crianças que entram numa faculdade de medicina com 11 anos de idade. Então, diante disso, questionamos: como se dão tais fatos, se não buscarmos a resposta na reencarnação? Então, por que a gente está falando dessas ideias inatas? Para justamente justificar a existência da reencarnação. Porque só é possível explicando por esse motivo, não tem um outro motivo plausível, lógico. Se não existisse a reencarnação, por que algumas pessoas são tão cognitivamente superiores a outras, ou têm uma habilidade tão bem desenvolvida? Então, só através dela é que sentimos a justiça do Criador, dando a todos a oportunidade de conquistas dessa elevação espiritual. Como o espírito encontra-se em constante evolução, acumula de encarnação em encarnação conhecimentos, habilidades ao reencarnar no novo corpo material, de forma inata, o que conquistou em existências anteriores. Então, aí fala de novo da reencarnação, que a gente esquece a nossa personalidade, não nos permitindo saber, salvo em condições especiais, quem fomos ontem. Os nossos conhecimentos adquiridos ficam adormecidos, porém não de maneira absoluta, porque senão a cada reencarnação teríamos que começar do zero, né? Então a gente continua com isso, mas a gente não sabe exatamente nem como, nem por que a gente tem aquelas habilidades. A gente só sente isso e vai desenvolvendo elas com maior facilidade. Então, a cada nova existência, o espírito tem como ponto de partida o que aprendeu na vida anterior, acrescido certamente do que desenvolveu quando se encontrava no plano espiritual. Nada do que aprendemos se perde, tudo fica arquivado em nós. Só vamos acumulando conhecimentos, tá bom? Aí outra coisa que ele vai falar um pouquinho também aqui nessa apresentação são dessas encarnações nos diferentes mundos. Então tem uma pergunta que é 132 do Livro dos Espíritos, que o objetivo da encarnação é que chegamos à perfeição. Então isso a gente já sabe. Assim observamos que vivemos num mundo onde se encontram encarnados espíritos dos mais diferentes graus, tanto intelectuais quanto moral. Mas será que as encarnações em outros mundos também é dessa mesma forma? Né? Então, é isso que ele traz. Nesse mundo que é de provas e expiações, né, onde a dor supera a felicidade, o mal supera o bem, para conquistarmos a perfeição, podemos entender que necessitamos de muitas encarnações que serão neste orbe, ou seja, neste planeta, como em outros, de acordo com a nossa condição intelecto-moral. Aí, mas se eu estou evoluindo muito já, vamos supor que eu já atingi o meu patamar enquanto espírito máximo para essa orbe, para esse planeta, para o planeta Terra. Vamos supor, né, que eu consegui, depois de várias encarnações, eu fui evoluindo moralmente, intelectualmente. Nós já vimos isso também. Aí o espírito não precisa mais reencarnar aqui. Ele pode já estar nessa outra orbe, nesse outro mundo espiritual. Lá, ele vai viver as evoluções do que ele necessita para depois passar para o próximo mundo, né? E assim por diante. Então, a encarnação, aqui nós ainda somos espíritos que necessitamos da matéria para aprender. Nos mundos mais superiores, eles não precisam mais da matéria para evoluir. Eles continuam evoluindo de outras formas, com outras aquisições, tá? Então, de novo, ele jamais retrocede, porém pode acontecer que não consiga acompanhar a evolução de um determinado orbe para encarnar novamente nele, aqui é o processo contrário. Então, para isso, ele terá como benefício a oportunidade de encarar numa nova morada. Então, vamos supor que, novamente, o planeta Terra está passando por esse momento de transformação. Então, só vão reencarnar aqui espíritos que estiverem propostos a evoluir. Os que não querem evoluir não poderão mais reencarnar aqui. Ou seja, eles terão a oportunidade de encarar uma nova morada, que é aquilo que o Wagner já falou. Ele vai voltar para um mundo mais primitivo, para que ele comece de novo, para que ele sinta a necessidade da progressão, que ele sinta a necessidade do aprendizado,
para que aí, assim, ele consiga essa evolução, tá? E aí, o espírito mais evoluído pode pedir, sim, para encarnar no planeta mais inferior, mas como missão, que isso a gente já viu também. Acho que pode passar, Wagner, que essa parte a gente já falou bastante. Outra questão. Aí sim, ao passar de um planeta para o outro, o espírito conservará sua inteligência e todas as aquisições que obteve. Porém, pode não ter condições de manifestá-la, dependendo do corpo que escolher. O estado físico e moral dos seres vivos não são sempre os mesmos em cada mundo, porque os mundos também estão determinados à lei do progresso, e todos se iniciaram na mesma forma que a Terra. Há mundos onde o espírito deixa de se revestir de corpos materiais, que é isso que eu acabei de falar, e tem por envoltório só o perispírito, que ele aí já é tão etéreo que para nós é como se não existisse. O perispírito modifica-se quando o espírito encarna em outro mundo. Isso a gente já viu também, que o perispírito, ele também é constituído, além do fluido universal, do fluido que circula naquele planeta, naquele mundo. Então, é daquele material que é feito o perispírito, tanto que, quando ele evolui, não sei se vocês lembram que a gente falei, é como se ele tivesse que trocar o seu campo perispiritual, usando de acordo com a frequência e vibração daquele planeta. Portanto, nossas diferentes existências corporais não se passam só na Terra, mas nos diferentes mundos. Então, o nosso globo não é o primeiro nem a última, mas um deles, tá bom? Já passou? Já. Passa o slide 12 para mim, por favor. Ué, tinha um pedacinho, eu acho. Você pegou o que eu te passei, Wagner? O que eu te passei no WhatsApp? Só um minutinho, tá, gente? Tem outro slide? Não tô te ouvindo, Wagner. Então não tem problema, que era só um slide a mais que estava acrescido. Tudo certo, pessoal? Deu para entender um pouquinho? Deu? Esse momento da concepção, né? Eu vou compartilhar os 2 artigos, eu mando para vocês no WhatsApp, os 2 artigos que eu tirei algumas coisas para falar sobre o aborto, principalmente, e é isso, a gente sabe que ele é um débito que não vai ser só da mãe, mas também desse pai que não deu essa estrutura emocional suficiente para essa mãe poder encarar essa gravidez, tá? Então, normalmente culpam muito a mãe, né, e o pai, ele acaba não assumindo a sua parcela, né, a própria sociedade fala isso, né, e é ao contrário, a gente tem que trazer esse pai para essa responsabilidade. Pode falar, Josi. É o mesmo slide. São os mesmos? Então acho que eu já falei e nem percebi. Pode falar, Josi. Boa noite, gente, desculpa o atraso. Imagina. Eu tenho uma dúvida que eu estou para perguntar desde a outra da semana passada. Eu vivi isso com meu sobrinho, né? E desde bebezinho ele chorava muito. Eu já até cuidei de crianças assim que choram muito quando são bebês, né? Aí, tipo assim, eu deduzi isso na minha mente, que às vezes, que nem você falou, que a criança não chega a nascer porque não tá com medo de encarar aqui fora, né? Uhum. Aí eu pensei comigo, né? Acho que essas crianças que choram tanto,
será que também acarretam essa carga que está com medo, assim, né, de vir ao mundo e viver, né, a prova, né? Será que é isso também? Olha, Josiane, para falar a verdade, eu nunca pensei sobre isso. Você está trazendo uma questão interessante, porque desde de bebês, principalmente quem tem mais que um filho, já percebe claramente a diferença de gênio, né, entre um bebê. Um é calminho, tranquilo, aceita tudo, acorda só na hora de mamar, e os outros esgoelam sem parar, né? Isso, às vezes, até como gêmeos mesmo, que a gente fala, nossa, mas a mãe e o pai estão vivendo o mesmo momento, porque às vezes a gente pode justificar, falar assim, porque é mãe e pai de primeira viagem, então não sabe como lidar com o bebê, ele chora mais, né? Mas existem casos e casos. Mas agora que você está trazendo essa informação, eu acho que é algo interessante para se pensar assim, e ver esse bebê, o quanto que não pode ser agonia desse espírito mesmo, né? Então, um espírito que realmente está mais agoniado nesse chegada ao mundo, né? Então, eu não posso te dizer que é isso, não sei te dizer, mas eu posso dar uma perguntada também, dar uma pesquisada, se tem alguma coisa que fala sobre isso, mas faz sentido a sua colocação, sim. Sabe né? por que eu estou te colocando nessa posição? Porque é o meu sobrinho do meio, né, e foi criado iguaizinhos os três, e ele sempre foi muito difícil, soberbo, né? E hoje ele está dando muito trabalho. Hoje ele está com quantos anos? Hoje ele está com 17 e ele não aceita a vida que ele está. Ele quer ter uma vida que ele quer ser uma pessoa que ele não é. Ele quer as coisas muito fácil, roupinha de marca, enfim. E tentou tirar a própria vida já, né? Andou fazendo umas besteiras aí. Mas ele quer ter uma vida que, infelizmente, meu cunhado e minha irmã não pôde dar. Muito trabalho. O caso que a gente já ouviu também, a Salete mesmo comentou que ela era um espírito que era muito agitado e tal, e aí ela teve que dormir compulsivamente lá no plano espiritual, e 300 anos depois colocaram ela para encarnar novamente aqui na Terra, tal. E de uma forma compulsiva, como a gente já viu nas outras aulas anteriores, falando sobre essa encarnação compulsiva, que é quando o espírito ele não tem muita consciência, mas para o adiantamento deles, eles fazem um preparo para ele reencarnar de forma compulsiva. Aí, no caso, ela falou que ela chorava muito quando era recém-nascida, porque ela estava muito insatisfeita de ter voltado para cá, queria continuar lá. Então, e assim, aí cada um tem a sua história, a sua vida, os seus motivos, mas isso é uma das formas que eu vi que quando a criança chora muito pode ser também porque ela reencarnou de forma compulsiva. Agora, sobre o seu sobrinho, sim, tem várias questões que podem ser analisadas, né? Assim, a gente novamente, é nosso julgamento, aqui é o nosso olhar sobre isso, que a gente não... mas muitas vezes, como o espírito traz as impressões de vida passada, vamos supor que numa outra vida ele teve muitas facilidades financeiras e não soube lidar com isso, passando por cima dos outros, ou humilhando outras pessoas. Isso, assim, é hipótese, tá? Tô imaginando. Sim. Aí pode ser que nessa vida ele venha nessa condição financeiramente mais precária para justamente ele aprender algumas coisas nessa linha do progresso. E aí, ele tem essa impressão, porque ele tem essas lembranças de vida passada, isso ainda está muito forte nele, e ele chega a ver que aquela vida não faz sentido, porque o que ele quer é a vida que ele teve anteriormente, né? E aí acaba cometendo o suicídio. Isso é uma hipótese, assim, que me passou pela cabeça agora, tá, Josiane? Mas, assim, a gente sabe que mesmo para essas questões que envolvem o suicídio, e para o adolescente, ele é, assim... É a hora que o espírito dele mesmo está saindo da proteção familiar e mostrando a que veio, né? Então, é a hora que o adolescente, ele já corta esses
vínculos, né, que iniciais de quando é da infância, e é a hora que realmente o espírito começa a se mostrar de uma forma mais efetiva. Então, tudo isso pode estar vindo à tona de uma vez só, né? Sim. E aí, a melhor forma é procurar ajuda médica, então, um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, você pode tentar pelo CAPS, orientar sua família, né? É sua irmã, seu irmão? Minha irmã, meu cunhado, só que Sua eles são irmã. separados. Então, aí ela pode procurar ajuda de um CAPS, que é gratuito, é feito pelo SUS, né, para que ele possa ter esse atendimento e, assim, vocês ir procurando de forma mais amorosa possível e contornando isso. É difícil, não vou falar que é fácil, mas, assim, todo adolescente, na maior parte deles, passam por esse deslumbramento com essa vida material, né, e depois eles vão entendendo que aquilo não é importante. Então, de ter o tênis de marca, ou não sei o que de marca, né, de marca, a maioria já passou por essa fase, né, de que é uma fase de identificação. Então, na verdade, a gente tem que mostrar para eles outras coisas com que eles se identificarem, que não seja marca, tá? Sim. Obrigada, viu? Imagina. Quando eu era adolescente eu queria ter o cabelo bom, aí depois eu me conformei e eu amadureci a ideia. Eu era o contrário, Wagner. Meu cabelo era liso, que não parava nem fivela e nem elástico, entendeu? E aí, na minha época, se fazia aqueles permanentes, que você enrolava aqueles bobzinho, que você ficava lá com um produto fedido na cabeça para o seu cabelo ficar enrolado. Porque era moda você ter o cabelo enrolado, né? Entendeu? Eu fazia o meu cabelo ficar ruim, olha só, Wagner. Então. A gente A supera, gente nunca tá feliz, né? Hoje eu tô feliz, mas hoje, assim, foi engraçado, porque depois que eu tive que eu tive a Carol, minha primeira filha, meu cabelo ondulou um pouco. Aí eu tive o segundo filho, ele ondulou mais. Aí eu brinquei, se eu tivesse o terceiro, ele ia virar Black Power, aquele cabelão assim, né? Porque a cada gravidez ele ondula mais, né? A gente tá aí Acho que é isso, Wagner. Acho que você vai ter que ser pai para o seu cabelo ficar bom, para o seu cabelo ficar liso. A gente tá aí para superar as aflições, né? Então, É. pelo menos eu não vou ficar careca, então já tô muito feliz, já tô sossegado. Isso mesmo. Essa aflição eu não preciso passar agora. Você Tô escolheu falando no seu demais. planejamento encarnatório que você não ia ser careca. Tá Acho vendo que só? eu tô ficando muito metido por causa disso, e na próxima encarnação eu vou ficar careca, você vai ver. Sim, já. Vai nascer careca e não vai viver careca. Aí, essa parte B aqui tá aparecendo aí, né? Tá. As causas anteriores às nossas aflições. É tudo bem complementar do que a Carla tá falando, em respeito da reencarnação e dizendo sobre os problemas, as dificuldades que nós temos nessa vida agora, para a gente conseguir trazer aqui uma reflexão e entender um pouco sobre as dores, as aflições que nós estamos tendo no presente, né? E como que a gente pode lidar com isso, superar e, né, e aceitar o nosso cabelo, as condições que nós temos para poder viver de uma forma mais suave. E isso também traz muitos indícios do que nós fomos no passado, o que nós carregamos nessa vida também, de coisas que até no passado, nessa própria vida, nós fizemos e nós estamos colhendo agora, se a gente for refletir assim. Então, vou começar aqui, mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parece golpeá-los por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Então, o Espiritismo, no meu caso, trouxe muito conforto, né? Quando eu perdi minha mãe, perdi meu pai, eu fiquei muito revoltado, inconformado, né? De eu tão jovem, tão novo, não ter tido pai e mãe. Vejo tantas outras pessoas aí que não valorizam os pais, xingam os pais, falam mal dos pais, e agora o meu pai e a minha mãe, que eu gosto muito, tratam eles bem, eles morrem, né? Que Deus justo é esse que faz isso, né? Então, o Espiritismo me trouxe esse conforto, fez essa compreensão, que eu sei que eles estão lá do outro lado, eles estão bem. Então, me trouxe isso de uma forma, de uma visão mais completa, mais lógica, e me confortou de uma certa forma, né? Talvez se eu não tivesse conhecido, ter buscado essa informação, eu estaria sofrendo até hoje por causa disso, né?
Então, para você ver como que a gente tem que louvar muito essas informações. Assim também os acidentes que nenhuma providência pode evitar, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia e a imbecilidade, etc. É que nem no nosso lar lá, eu não sei se vocês já provavelmente devem ter assistido o filme, né? O livro também, que o André Luiz está lá no plano espiritual e ele encontra um rapaz que ele tinha encontrado, teve contato aqui na vida, né, enquanto ele estava encarnado. Ele deu tipo um golpe neles lá e fez o cara perder um monte de dinheiro. O cara se ferrou todinho. E para ele, para o André Luiz aqui foi muito bom, porque ele ganhou um benefício financeiro legal e tal. E para o outro cara foi uma tragédia na vida dele, né? Do nosso ponto de vista aqui como encarnado. Aí o cara foi lá, o André Luiz ficou todo sem graça cumprimentando ele e tal. Aí o cara falou, muito obrigado, você trouxe uma prova muito boa para mim, com aquilo ali. Graças a Deus eu perdi todo aquele, vamos dizer, aquele luxo, né, aquela riqueza, e comecei a dar valores para outras coisas mais espiritualizadas, mais morais, e eu evolui muito com isso. Eu tenho que agradecer muito você. Pra você ver, né? Você, além de fazer o mal, você é agradecido ainda, você fica com mais vergonha ainda, né? Então, aqui na Terra, a gente pode ver isso como uma tragédia, né? Olha, o cara perdeu toda a grana, faliu a empresa, o cara se lascou todinho. Mas aí ninguém sabe, né? Lá no plano espiritual eles estão comemorando isso. Ele falou, ó, agora ele vai colocar a cabeça na linha e vai evoluir de outra forma, não vai ficar com essa luxúria, essas tentações, né, da luxúria, que, que de certa forma, não que atrasam, mas dificultam mais ainda a nossa evolução moral, de um certo ponto de vista, né, espiritual, né, de certa forma. A aflição, segundo o dicionário. Eu nem sei falar esse nome aí, mas eu sei qual é um dicionário, tá? Eu vou deixar para a Carla falar. Hawais. Está bom. Estado daquele que está. É o significado da aflição, né? Estado daquele que está aflito, sentimento persistente de dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia, profundo sofrimento. Quando o sofrimento nos visita, devemos fazer a reflexão das suas causas, visando estabelecer se são atuais ou anteriores a esta vida. Mesmo que tenhamos os esquecimentos do passado, fica-nos uma lembrança, uma intuição. Acho que eu já falei, não sei se eu falei, não vou falar de novo, porque tem muita ligação com uma experiência que eu tive, e eu aprendi, eu vi essa aflição na prática, como que é. Como a gente pode refletir e ter na nossa consciência o mal que nós fizemos. Uma vez eu estava, aí tinha o meu cachorro fazia o xixi ali no ralo, lá na frente lá, e caía tudo na calçada do vizinho, na calçada assim, né? Na minha calçada, com o inquilino aqui embaixo, tudo. E aí o meu inquilino veio reclamar comigo, o rapaz aqui da padaria, não gostava daquele cheiro, não sei o que. Aí começamos a meio que discutir sobre isso e tal, 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 tal. Falei, mas não posso fazer meu cachorro fazer o xixi em outro lugar, né? O cara tá fazendo já no lugar certo, né? E tal. Aí eu fiquei bravo, aí eu comecei aí eu tive que quebrar a calçada, peguei um domingão, tinha um programado para, sei lá, fazer alguma coisa de lazer, cancelei o lazer e eu tive que quebrar a calçada todo dia na marretada lá, passei o domingão inteiro quebrando é um cano grande, caramba, mano. Aí tive que passar por debaixo da calçada e fiquei reclamando, xingando, falando mal desse cara o dia inteiro. Aí falei para minha irmã, falei para meus amigos, falei, eu não vou por causa disso. Aí comecei a xingar e reclamar. Falando mal, muito mal. Ixi, língua solta. Aí só no veneno. Aí terminei de fazer o serviço reclamando, xingando. Beleza. Aí passou uns dias, foi passando uns dias e tal. Aí eu comecei a ficar com febre, aí dor de garganta. Aí eu vi que eu tava com dor de garganta, e fiquei uns 3 dias na cama, parecendo assim, não aguentava para levantar para pegar uma água, tava morrendo assim, sofrendo. Falei, sabe aquela febre de arregaçar mesmo? Aí eu fiquei pensando, mas o que que eu fiz de mal? Eu sou tão bonzinho, eu sou espírita, eu sou bom, faço bem para as pessoas. Aí você vê naquela reflexão, é esse aqui que tá falando, né? Que a gente fica reclamando, sofrendo da angústia, não sabe por que tá, a gente se vitimiza. Aí de repente você vai lá na consciência, opa, eu tava falando mal do. É verdade. Aí você fica voltando eu tava falando mal, deu certinho com
o chakra da garganta aqui, né? Aí começou a dar um negócio da garganta, aí eu comecei a pedir desculpa, né? Falei, desculpa, desculpa. Aí foi muito claro para mim que o problema da minha dor de garganta foi por causa dessa falação de mal aí. Aí eu aprendi, parei de reclamar, não reclamei, e é a vida que segue. Então, quantos outros problemas, são problemas simples, né? Tantos outros problemas que a gente causa para as pessoas que a gente às vezes sofre algum problema e a gente fica se vitimizando, né? Então, cabe a gente sempre refletir um pouco, né? E tentar não se vitimizar, sempre tentar aprender com isso. Apesar de ser muito difícil. É muito difícil. Eu fui na dor de garganta. E é muito difícil mesmo, né? E a questão de você se vitimizar, quando você se vitimiza, você não sai do lugar, porque você espera que alguém venha resolver o seu problema, que alguém venha te apoiar, que alguém venha te curar, que alguém... E aí você não sai do lugar. E aí, se a gente não sai do lugar, a gente não sai do problema e continua se vitimizando. E aí, essa lei do progresso, quando a gente fala lei do progresso, é caminhar para frente. Caiu, eu lembro que minha mãe falava assim, caiu, ralou o joelho, dá uma cuspida na mão, limpa o machucado e vai, né? Então, é isso. É a gente ir atrás e correr. E é isso mesmo que o Wagner falou, quer dizer, foi uma simples calçada, nem foi uma tragédia tão grande que aconteceu na vida dele, né? Mas o quanto isso envenena a gente, né? Então, quanto isso nos aflige, quantas aflições diárias nós não temos. Aí vou dar um exemplinho de hoje, né? Hoje eu tive um passeio com os meus alunos, nós fomos até a Pinacoteca, lá no centrão de São Paulo. E a gente vai com um ônibus fretado, tudo bonitinho, né? Aí na hora do almoço, uma professora falou assim, nossa, eu fiquei super aflita durante o passeio. Eu falei, por que você ficou aflita? Ai, pode acontecer alguma coisa, muita responsabilidade, muita criança, tinha muita gente na pinacoteca, e aí eles entram no banheiro, você não sabe se vai ter alguém lá dentro do banheiro, você não pode entrar no banheiro junto dos meninos, se faz alguma... Aí eu cheguei para ela e falei, olha, pelo amor de Deus, já dá uma novela o que você está falando, né? Eu falei, eu não fico nada aflita, estou passeando com as crianças, estou curtindo com eles. Falei, pelo amor de Deus, aí que você atrai as coisas para você e para o seu grupo, quer dizer, você não vai deixar a criança fazer xixi e entrar num banheiro, porque você não pode entrar no banheiro masculino, o que você vai fazer? Você vai pedir para um homem olhar lá se não tem ninguém, bloquear o banheiro só para as crianças entrarem? Eu falei, é muita paranoia. E aí vai gerando uma aflição, que ela fica aflita e vai gerando aflição nos alunos, né? Então, assim, é uma coisa boba de como você encara a vida, né? E tem pessoas que fazem isso o tempo todo, né? O tempo todo. Isso aí, seu Wagner. Que todos que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência e remonte progressivamente à fonte dos males que os aflige e verão se mais frequentemente não pode dizer, se eu tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação, né? Que nem a gente acabou de falar, né? Muitas vezes praticamos algum delito, mas conseguimos escapar das punições humanas por não haver provas suficientes, ou porque certas faltas não são puníveis nos códigos penais, ou porque a crueldade e a ingratidão foram praticadas dentro do lar, não havendo denúncia para gerar um processo, mas diante da lei de Deus, nada passa sem resgate. Desde a mais leve à mais grave das faltas, quem semeia tem que colher. O meu inquilino não ouviu nada eu falando mal dele, ninguém ouviu nada. E não tem nenhuma lei nas regras aí humanas aí que eu tenho que ser preso porque eu estou falando mal dos outros. Mas Deus vê, Deus está vendo tudo isso aí e eu recebi a penalidade ali já rapidinho. Então, por mais que a gente queira dar aquele jeitinho de driblar, né, as coisas aqui humanas, você quer ser esperta, né, aí por Deus não passa. A nossa própria consciência não deixa isso passar despercebido, né? Uma hora, por mais que a pessoa seja uma inconsequente, que pratica o mal, seja esperta, se achando voo, uma hora a consciência bate, e quando a consciência bate, o cara quer passar por tudo que ele sofreu, que fez os outros sofrerem, né? Então, a consciência, a lei divina, a lei da natureza, tudo é justo. Agora, a lei dos homens é falha, ela pode realmente beneficiar quem não poderia ser e não beneficiar, e assim vai. A gente sabe, todos nós sabemos, né? Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como
os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer uma condição humilhante. Se foi avarento ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Muitas pessoas, assim, às vezes a gente reclama do nosso chefe, né? O nosso chefe, nosso patrão, o nosso diretor, o superior lá, ele nos trata humilhando ali. E ele sabe que a gente precisa do nosso emprego, às vezes, e ele trata a gente do jeito que ele quer lá, e a gente tem que ficar de pianinho engolindo sapo. Aí causa uma reflexão. Quando alguém presta serviço para mim, eu trato também de forma humilhante? Eu dou um cafezinho, um copo d'água. Se a pessoa errou lá que fez o serviço para mim, eu sou tolerante ou eu solto os cachorros, xingo ela, falo, não era para você ter errado, não era pra você... O cara foi fazer a entrega aqui para mim. Aqui. Aí fui fazer na garagem. Aí pegou um negócio lá, bateu bem na lâmpada, quebrou a lâmpada, explodiu, caiu tudo no chão assim. A gente pode xingar o cara, falar, crucificar o cara, pelo amor de Deus, desculpa, eu pego outra, eu falo, mano, deixa isso aí batido. Mas eu posso meio que humilhar o cara, falar, toma cuidado com as coisas. Tem várias formas da gente lidar com essas situações, né? Com as pessoas que prestam serviço pra gente. Mas, né, então a gente tem que ver que, da mesma forma que a gente sofre, né, de alguém superior, a gente também tem que refletir o que nós proporcionamos para pessoas que estão prestando um serviço para a gente, que estão de uma forma social abaixo da gente, como que a gente trata ela, se é da forma que a gente gostaria de ser tratado. Ou se uma coisa está muito igual a outra, se a gente está sendo humilhado e estamos humilhando as pessoas abaixo. Então, cabe a gente refletir se a gente está recebendo de acordo com o que nós somos. Né? Não podemos esquecer que nem todos os sofrimentos pelos quais passamos são consequência de faltas cometidas. Pode tratar-se de provas escolhidas por nós quando do nosso planejamento reencarnatório visando acabar nossa purificação e acelerar o nosso adiantamento. Aí aqui eu vou falar rapidinho de uma radionovela que eu vi recentemente, que é Duas Almas, duas irmãs gêmeas que nasceram, elas eram idênticas, só que uma era ruim e uma outra era boa. E só essa era a diferença, mas fisicamente elas eram idênticas. Aí essa menina boa arrumou um rapaz, um príncipe lá, muito legal e tal, e marcou um casamento com ele. A irmã gêmea, que era má, ficou com inveja, ficou com ciúmes, queria ter a vida da irmã gêmea. Aí ela pegou essa irmã gêmea, colocou lá no fundo do castelo, lá num porão, lá junto com outros corpos lá, prendeu ela, colocou ela para dormir, né? Prendeu ela e tomou o lugar dela no casamento, casou lá, a menina escutou o casamento, começou a chorar lá, a agonia que perdeu o marido, e morreu lá de fome, de sede, de desgosto. E a menina casou e foi ter essa vida com esse príncipe aí, se passando por ela. Foi passando os anos, uma das empregadas lá que tinha ajudado ela a fazer isso, né, foi colocar a menina para dormir, começou a ter doenças, ter vários problemas físicos e da própria consciência começou a despertar o arrependimento e foi lá e contou para o marido da menina má que elas fugiram lá e tal. Aí o marido ficou bravo, aí a menina ficou brava, todo mundo ficou. Aí a outra morreu, não sei quem, todo mundo morreu no final das contas. E aí o que aconteceu? Ela tirou a felicidade de um casal, né? E aí no plano espiritual, lá com o projeto, planejamento de reencarnação, falou assim para ela. Aí ela se prontificou a reencarnar como uma irmã de consideração desse rapaz. E lá ela conheceu essa outra moça. Essa outra moça estava casada já com um cara que era ruim e tal. A moça que era boa, né? E aí ela começou a se apaixonar por esse irmão dela, que era de consideração. E para os dois ficar juntos, mas ela não podia porque ela era casada. Aí o cara lá, que era o marido dela, descobriu, ficou bravo com ela e quis matar ela. Aí colocou ela dentro do saco e ia jogar ela no rio no outro dia. Aí essa moça foi lá e a amiga dela foi lá e quis substituir ela num saco, né? Não conseguiu entrar lá no castelo, né? Aí substituiu ela no saco
e ela foi jogada no mar essa amiga dela foi morar junto com esse príncipe lá que ela tinha, né, feito o que fez na vida passada, e eles viveram felizes, e ela falou, nossa, a menina sacrificou a vida dela para poder deixar a nossa felicidade como casal. E a gente ali olhando de uma forma imediata, como encarnados, frágeis, né? A gente vai ver uma tragédia, né? Como pode a menina morrer por causa de um casal desse, sem a gente saber desse histórico do passado, né? E como que foi para essa menina ter essa decisão no subconsciente dela de sacrificar a vida dela para uma outra pessoa, né? Quem em sã consciência faria isso, né? A não ser que tenha uma prova muito grande, né? Para ela ter passado, por isso ter tomado essa decisão e ter feito esse resgate. Então, eu tentei resumir, eu sei, ficou meio confuso, mas depois quem quiser ver a radionovela. Eu escutei esse fim de semana que você tinha indicado, eu estava em casa cozinhando, fazendo um monte de coisa e comecei a escutar a radionovela. É bem interessante mesmo, parece até foi inspiração para aquela novela da Ruth e da Raquel lá, né? Usurpadora, né? Mas é isso mesmo, né? Então tudo é perfeito, a gente fala que Deus é bom o tempo todo, né? Então a gente não pode esquecer disso, que por pior que a gente esteja se lascando na vida, Deus é bom o tempo todo. Então tá tudo certo, é preciso, a gente tem que pensar assim, que é preciso, né? Passar por aquilo. Aí aqui, disso podemos dizer que toda expiação serve como prova, mas nem toda prova é uma expiação, como diz Kardec. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. O espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a luta. Um missionário, né? Chico Xavier, essas pessoas vêm com missão, né? No caso nosso, provavelmente a gente veio aqui realmente para aprender coisas, né? Senão a gente não precisaria estar encarado aqui. Normalmente está aqui para poder aprender, né? E assim, esse ciclo perfeito, né, que a Carla estava falando, de caridade, de fraternidade, né, faz a gente ter uma fraternidade muito boa. É porque se a gente for ter aquela frase bem feia que diz que o mundo é dos espertos, imagine esse mundo dos espertos, onde todo mundo quer passar a perna no outro, né? Eu lembro quando eu era adolescente, moleque lá, a brincadeira dos moleques vamos ver quem passa a perna no outro, quem bulina o outro mais, e era uma tensão na sala de aula que eu não sei, eu teria que bulinar alguém para não ser bulinado, passar a perna em outro. Era uma tensão que eu não vivia em paz. Era ruim demais, mas eu vivia daquele jeito ali, né, cara? Então, a gente aqui na nossa vida, a gente fica assim, se a gente viver dessa forma, um querendo passar a perna no outro, a gente vai viver aflito. Agora, se a gente viver num lugar, numa fraternidade, um querendo ajudar o outro, você receber uma ajuda de outro não é maravilhoso? Você não se sente A muito gente bem, fica em paz, né? A gente fica pasmo. Uma outra pessoa, aí você ajuda uma outra pessoa. A pessoa esqueceu a carteira cheia de dinheiro lá e tal, esqueceu, tá lá desesperada. Você pega essa carteira, procura essa pessoa, entrega a carteira, a pessoa fala assim, nossa, ainda tem esperança na humanidade. Isso não deveria ser uma exceção, isso deveria ser uma prática comum, né? Então, imagine se a gente tem um mundo onde se você deixar a carteira cair no chão, você vai ter a certeza que vai vir alguma pessoa e vai te entregar de volta. Você vai ter a certeza de deixar o carro, que nem você vai naquelas cidades do interior, deixa o carro, o vidro tudo aberto, aquele sossego, e a gente chega lá, que está aqui em São Paulo, está acostumado com essa tensão de toda hora. É essa mesma tensão quando eu tirar o moleque lá, um querendo passar a perna no outro, você vive naquela tensão. E aí lá você chega, tá com o vidro aberto, não tem preocupação com roubo, com nada. Então, quer dizer, e as pessoas falam boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer horário, qualquer estranho. Então, é uma fraternidade que é muito mais gostosa de se viver, né? Então, cabe a gente fazer a nossa parte, com o que está do lado do bem, está do lado da fraternidade, de ajudar as pessoas, de ter essa caridade, esse amor, esse carinho pelas pessoas, essa honestidade, de querer ajudar, né? Então, é assim que a gente faz um mundo melhor. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, por mais que a gente, às vezes, sofra com algumas consequências, a gente tem que entender que faz parte dessa luta, né? Então... Eu lembro uma vez, Wagner falou de vidro aberto, eu não lembro onde eu estava, porque eu deixei o vidro aberto à noite. Tava, tipo, numa pousada, no meio do mato, sei lá onde.
E aí depois vem a moça falando que eu tinha que fechar o vidro do carro. Falei, olha, você esqueceu o vidro aberto. Aí eu falei, nossa, mas eu preciso fechar o vidro do carro? Precisa. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque pode entrar aranha. Aí eu falei assim, então tá bom, então eu vou fechar o vidro do carro, né, para não entrar aranha dentro, né? É outro motivo, né? Eu também já fiz isso, mas a gente não pode ser Mas tão a gente displicente. gostaria, né, de tipo, que nem às vezes eu vejo, né, tem cidades aí, na Holanda mesmo, né, que todo mundo anda de bicicleta, larga a bicicleta em qualquer lugar, você volta, tua bicicleta tá lá, eu falei assim, aqui você não pode ter essas coisas ainda, né, e que seria uma delícia você poder viver, que nem eu mesmo hoje, andando no centro de São Paulo, tem tantos lugares bonitos, tantos pontos históricos, e você não pode fazer um passeio com as crianças lá. Então é muito triste você não poder levar as crianças para passear na cidade, porque é perigoso para elas, né? Então, quanto, infelizmente, realmente a nossa sociedade está doente, né? A gente pode experimentar um pouquinho disso quando a gente chama pessoas que a gente gosta para um churrascão, um passeio não sei aonde, e aí a gente experimenta um pouco dessa fraternidade quando cada um se predispõe a fazer uma coisa, aí eu pego o lixo, eu faço o churrasco, eu faço um arroz, eu faço a sobremesa, eu faço todo mundo querendo se ajudar, e aí todo mundo trabalha pouco, curte muito, não fica sobrecarregado por uma pessoa. É a mesma coisa, acho que na vida, na sociedade em geral, né? Todo mundo querendo ajudar, querendo melhorar, facilita para todo mundo, né? Sim. Acho que já encerrou. Alguma dúvida, gente, da aula de hoje? Hoje foi mais gostosinha, né? Não foi tão densa. A semana que vem, se não me engano, aí é o contrário, é o retorno para a pátria espiritual. Então, essa aula foi de lá para cá, aí a semana que vem, se não me engano, é daqui para lá, né? Então, como que acontece toda essa parte do desencarne aí, né? Mas aos pouquinhos, assim, vocês vão adquirindo também, eu sei que muitos já têm o conhecimento, já leem, já, né, assistem as palestras, frequentam, mas vocês vão vendo que ao longo do curso, vocês vão adquirindo melhor esse vocabulário, né, então quando a gente fala alguma coisa, vocês já sabem o que é, né, então cada vez vai ficar mais tranquilo o curso, tá bom? O começo ele é mais difícil mesmo. Acho que é isso, ninguém quer perguntar nada, falar nada? Não? Fala, Josi, pode falar. Voltando lá quando eu reencarno, né? Aconteceu uma situação comigo que eu tive um aborto espontâneo antes dos meus 2 filhos. E meu primeiro filho eu perdi, e eu já frequentava o núcleo aqui no Chico Xavier, aqui da Vila Dirce, e uma senhorinha, eu esqueci o nome dela agora, ela ficou muitos anos, agora ela não pode mais, porque ela não está habilitada para ficar andando mais, né? E eu estava muito triste, porque eu perdi meu filho, com 2 mesinhos, né? Eu descobri rápido e perdi rápido, né? Mas eu fiquei muito triste, por mais que fosse 2 meses, né? E ela falou para mim, eu tinha chegado para colocar o nome lá no caderno, eu estava quietinha, ela nem sabia. E ela chegou no meu ouvido e falou assim, ele vai voltar. Só que ela não sabia que eu tinha perdido. E ela falou isso no meu ouvido. Aí, passado 1 ano, quase 2 anos, eu engravidei do meu filho, que hoje está aqui comigo, o Guilherme. E depois de muitos anos, isso é recente, tem meses, né, que ele falou isso para mim. E ele vira e mexe, ele solta umas assim, que eu fico assim, impressionada, né? Uhum. Aí ele falou assim para mim, mamãe, sabia que eu te escolhi? Aí eu, você me escolheu? Sim, mamãe, você era a mãe mais linda. Aí eu era uma estrelinha e eu te escolhi. Olha só, que depoimento mais lindo, Josi, fiquei até arrepiada quando você começou a falar. E é isso, às vezes ele não estava pronto na hora por algum motivo, ele precisava de um tempinho mais para viver o que ele precisa viver com você, Sim. né? E que bom, né? Que bom que vocês se encontraram, né, nessa vida,
para viver o que vocês têm para viver juntos. É isso mesmo. Esse é o meu chicletinho, que Seu ele chicletinho. fala pra mim que eu velhinha, que ele vai cuidar de mim até velhinha, que ele nunca vai me abandonar. Que bom que seja assim mesmo, né? Que delícia. É. Mas alguém, olha, hoje você não dormiu, você não estava com sono profundo, hein, Josi? Assim, Hoje veio, não. mas eu veio um pouquinho, mas hoje eu fiquei firme. É, então, isso Foi pode acontecer. ontem eu participei da psicografia, e lá Que foi muito lindo. Teve música. Nossa, foi assim, eu saí de lá parecendo uma pena. Ai, que bom, que Você teve no delícia. Cristão? É? Hã? No Cristão? Não, Isso. foi no Ah, não, Cristão? Não, foi no Neal, no Chico. isso. No É, Chico. publicaram nos nossos grupos, Wagner, a propaganda da psicografia que ia ter no outro centro, Entendi. tá? Que bom. Mas foi muito lindo, muito gostoso. Eu saí de lá leve, Renovada. leve. Que Oh, bom. Estou feliz. amém. Mais alguém? Podemos encerrar? Renata, você fica um pouquinho depois da oração com a gente? Tá bom. Então vamos fazer o encerramento. Vamos agradecer a Deus por mais uma noite, essa noite de aula, essa semana. Que tenhamos uma semana abençoada, cheia de luz em nosso coração, nossa mente. Uma iluminação em todas as residências que aqui estamos. Aos nossos mentores, agradecer aos nossos mentores por nos orientar para estarmos aqui aprendendo. Agradecer pela nossa saúde, nossa disposição. E agradecer por todos nós que estamos aqui interligados com a mente, com amor e coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa semana para vocês. E vocês tá? também.